Talvez você tenha pensado, o pastor vai pregar sobre a Páscoa hoje à noite. Eu vou tentar fazer isso em Eclesiastes. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo 9, nós estamos ainda na parte final do capítulo 3, que trata sobre o governo de Deus, sobre o tempo, o controle que Deus exerce sobre o tempo. Eclesiástico, o pregador, o sábio rei Salomão, ele considerou a respeito destas coisas, e ele disse no versículo de número 1 do capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na plenitude dos tempos, Cristo nascido de mulher, nascido sobre a lei. Já temos uma conexão aqui. Então, tudo tem seu tempo, até mesmo o cumprimento profético acerca da vinda do Messias prometido, do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, notem que o pregador tenta nos fazer refletir a respeito de como nós devemos considerar aquilo que acontece em nossa vida constantemente. O nascer e o morrer, o plantar e o arrancar o que se plantou, o matar e curar, o chorar, o rir, o espalhar pedras e ajuntar pedras, enfim. Ele vai nos mostrar que Deus, que governa todas as coisas, não perde o controle da situação por um milésimo de segundo sequer. Ele governa tudo. E o homem, ele está inserido em tudo isso. E então, a partir do versículo de número 9, nós vamos caminhar para a conclusão do que ele vem falando no capítulo 3, e eu peço a atenção de vocês para as considerações finais. Uma parte nós já vimos, nós vamos partir daqui com mais algumas considerações, e então o fechamento do capítulo 3 de Eclesiastes. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O que nós vimos aqui, então, o que nós encontramos aqui, então, nesta outra parte de Eclesiastes 3. Salomão levanta novamente uma questão, versículo 9. Qual o proveito de tudo isso, então, do trabalho com que o trabalhador se afadiga? Mais uma vez, ele nos lembra que Deus, ele impôs o trabalho aos filhos dos homens para afligi-los. Então, até mesmo a aflição, ela tem um objetivo prático no tempo administrado por Deus, no qual ele desenrola o seu propósito. Foi-me bom ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos, diz o salmista no Salmo de número 119. Então nada é sem sentido. E aí no versículo de número 11, ele diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O coração do homem, então, recebe do Senhor, porque foi feito à sua imagem e semelhança, a eternidade ou o senso do eterno. O sentimento de que a sua vida não se limita a este mundo, mas esta percepção da eternidade não será alcançada à parte de Deus. O homem, ele não encontrará sentido para a vida se ele não entender que foi criado para a glória de Deus e que deve temer ao Senhor, para que entenda então uma razão porque há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, Ele mesmo, o Senhor, colocou tal eternidade nos corações, para que nós pudéssemos desejá-lo,
para que nós pudéssemos buscá-lo, não por nossas próprias forças, porque seria impossível, mas para que nós encontrássemos Ele, a luz do mundo, e nele Cristo, pudéssemos então entender a razão por que estamos neste mundo. É com isto que, versículos 12 e 13, Salomão diz que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. A vida debaixo do sol, mesmo experimentando aquilo que é mais efêmero, passageiro, vaidade, névoa, vapor, é bênção de Deus e dom de Deus. E ele deve ter essa percepção, versículo 13, que é dom de Deus, que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, o que melhor podemos fazer diante daquilo que diz respeito a toda a vida do homem? Rasgar e coser, calar-se e falar, amar e aborrecer, guerra e paz, é confiar no Senhor e diariamente acordar, sentar, comer, beber e trabalhar, agradecendo estes dons de Deus, dádivas de Deus, confiando nele sempre, em todo momento, sem vacilar. Versículo 14 diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Passará céus e terra, porém as minhas palavras jamais passarão, disse o Senhor Jesus. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Ele tem o mundo em suas mãos. Os secularistas, eles odeiam esta expressão. Os autossuficientes, eles rejeitam tamanha assertiva. Mas a verdade clara é esta: Ele tem o mundo em suas mãos. A redenção veio até nós, porque no tempo certo e no cumprimento das profecias, assim Deus o quis. Nenhum homem poderia fazer isso, senão o Cristo. Ele tem o mundo em suas mãos. Ninguém pode acrescentar ou tirar nada do que foi determinado por Deus. Será que isto não deveria despertar em nós o temor? Saber que tudo o que sobrevém contra nós não foge ao controle do Senhor. Quer sejamos ricos ou pobres, poderosos ou fracos, governantes ou governados, nada foge ao controle de Deus, e Ele faz isto para que os homens temam diante dele. Mas eis o questionamento do salmista: por que as nações se amotinam contra ele? Se rebelam contra o Senhor e contra o seu Cristo e dizem: vamos romper de nós as algemas. Porque os homens ainda continuam acreditando que é possível viver vida feliz, plenamente satisfeita, a parte daquele que controla o tempo e tudo aquilo que se desenrola no mundo. Versículo 15 diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. A repetição da vida, a forma cíclica como as coisas acontecem, como em determinados momentos parece que passa diante de nós um déjà vu. Na realidade, é aquilo que Deus faz renovar-se sempre que o tempo passa, e nunca será, jamais será diferente com toda e qualquer geração. Todos passarão pela mesma situação. Aí nós chegamos então agora no versículo 16, e a partir do versículo 16 nós vamos perceber que o sábio Salomão ele vai tentar responder as principais objeções àquilo que claramente a Bíblia diz, que existe, ou que tudo ou todo o tempo já está determinado debaixo do sol, de que tudo quanto Deus faz durará eternamente, de que nada se pode acrescentar ao que Ele já determinou e também nada pode ser retirado. As objeções que são comuns.
são sempre as mesmas, como eu disse aos irmãos, e Salomão claramente nos apresenta aqui. E ele então vai tentar respondê-las parte a parte. A partir do versículo de número 16, nós vamos então perceber o que ele vai dizendo, o que ele vai mostrando, o desenrolar de todas as coisas. O sábio sempre irá lembrar a ele e a nós os limites estabelecidos pelo Senhor, aquilo que ele escreve no seu livro, as suas conclusões. Essas conclusões, elas claramente estão sendo apresentadas aqui, para que nós entendamos que não há outro caminho, senão entendendo o governo de Deus, passarmos então a temer diante dele e nos curvar diante do seu senhorio, diante da sua glória. Versículos 16 e 17, então, nós vamos prosseguir. Ele vai mostrar questões que são muito antigas, de fato antiquíssimas, são objeções que se repetem com o passar dos tempos e que servem para mostrar como de fato não existe nada de novo debaixo do sol. Na filosofia, estes questionamentos ou objeções, eles se incluem naquela área estudada que se chama teodiceia, o desenrolar da história do homem segundo o governo de Deus e por que tais coisas acontecem e se repetem. Ou se Deus de fato governa todas as coisas, por que então estas objeções elas sempre são levantadas, porque vistas? Notem que Salomão está observando a vida e vendo o que se acontece, ou o que acontece, o que se repete constantemente. Então, versículos 16 e 17, ele apresenta então a primeira objeção. Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Aqui nós temos a primeira objeção, uma objeção antiga, que nos mostra que não há fatos novos debaixo do sol. Diante do governo de Deus, do tempo estabelecido por ele, a primeira objeção é: mas vemos maldades que surgem das cortes, maldades que se erguem daqueles que deveriam reinar com justiça e com equidade. Vejam que aquilo que apresenta Salomão diante de nós, a sua primeira objeção, pode se resumir da seguinte maneira: como é possível afirmarmos que Deus se assenta no trono da alta justiça, quando nossos juízes, estabelecidos sobre a terra para refletirem essa justiça, não se preocupam em cumpri-la? É um questionamento apropriado. Como é possível ele estar lá em cima se eles estão cá embaixo, distorcendo o direito, torcendo a justiça? Os problemas, então, que nós começamos a notar, irmãos, eles não são somente nossos, do povo brasileiro. Salomão já os identificou em seu tempo, em seus dias, um judiciário onde, em seu tempo, não se preocupava em seguir os preceitos do Senhor, no cumprimento de sua vocação, praticando o direito e praticando a justiça. Notem que a perversidade dos juízes fornecia naquele tempo matéria-prima para que a verdade fosse difamada. Assim como nos dias de hoje, assim como nos tempos atuais. Mas Salomão, ele então acrescenta algo importante no versículo de número 17. Ele diz que Deus consertaria tudo no juízo final. Versículo 17 diz: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Quando os homens se apartam da palavra de Deus e são investidos de poder, passam a acreditar que eles próprios são a lei. Não é novo isso, irmãos. Aconteceu nos dias de Salomão, aconteceu nos dias de outros homens, acontece ainda hoje em nosso tempo, quando os homens eles assumem posições
investidos de poder à parte de Deus, eles começam a acreditar que eles mesmos são a lei. Notem que a própria forma como eles se vestem representa tal ilusão. Eles acham que têm todo o poder, que eles estão acima de tudo, acima das leis. Eles torcem, portanto, o direito. Observem, irmãos, que aquilo que Salomão está apresentando para nós hoje é algo que nos chama a atenção para os nossos dias. Não é possível encontrar nenhuma forma para trazer os homens debaixo da lei, a despeito das extravagâncias e desejos de homens caprichosos, a parte do conhecimento formal e rígido da lei de Deus. E aí então nós começamos a refletir, porque os cristãos que deviam ser os maiores conhecedores disso, têm se batido já há muito tempo. Nós confiamos muito mais no poder do Estado e no poder dos partidos, a parte de Deus. Percebam, quais os critérios estabelecidos por Deus para que escolhêssemos os nossos governantes? Já falei aqui mais de uma vez, já apresentei em pastorais, os irmãos podem acompanhar no site da igreja, mas em geral, quando nós escolhemos os nossos governantes ou os nossos juízes, entendamos aqui, governante ou juiz, nós nunca fazemos pelo critério estabelecido pela palavra de Deus. Nós não queremos saber se ele teme a Deus ou não. E aí, meus irmãos, entra no mesmo balaio PT, PSDB, Democratas, PSC, tudo, porque a maioria deles não temem a Deus e nós votamos. Não sobra nada para a gente. Porque o critério que nós deveríamos seguir é este: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Mas o que é que nós geralmente respondemos? Ele rouba, mas faz. Eu não estou interessado se ele é pró-aborto, se ele é pró-casamento gay. Eu quero é que ele seja eleito porque ele vai me beneficiar. Nós cristãos, que deveríamos ter maior compreensão sobre estas coisas, acabamos então dando posse a tolos e imbecis. Essa é a verdade. Pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser Aécio, pode ser qualquer um deles. Nenhum deles teme a Deus. Eu estou dizendo isso porque claramente nenhum deles teme a Deus. É verdade, é fato. Pode ser Jackson, pode ser Eduardo Amorim, pode ser qualquer um deles, não temem a Deus. Mas nós continuamos elegendo tolos e imbecis. E sabem por quê? Porque nós não estamos muito preocupados com aquilo que Salomão já identificou há tanto tempo atrás, debaixo do sol. Em vez disso, nós os empossamos, homens que não temem a Deus, que adoram o engano, o suborno e dinheiro por fora, e depois nos perguntamos por que nossas campanhas em prol dos valores tradicionais da família parecem sempre ficarem atoladas, não andam. É o fato. É aquilo que Salomão diz: o Senhor, Ele tem nos mostrado e nós cristãos somos os primeiros a votar neles. Somos semelhantes aos que querem ser salvos de um afogamento, mas não queremos sair lá do fundo do rio. Queremos continuar lá. Salomão então diz que o que ele vê, e é uma primeira objeção, é aquela que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça maldade ainda. A oposição que Deus supre contra a tirania nas cortes é o conhecimento de seu juízo vindouro, e nós precisamos atentar para isso. Não surpreende a Salomão que governantes e juízes que não creem nessa justiça não sejam refreados por ela. Mas o que há de estranho são os incontáveis milhares que acreditam nessa justiça e creem
que ela seja irrelevante nas considerações políticas. Vejam só, irmãos, se nós formos falar de política aqui à luz da Bíblia, vocês vão se arrepiar comigo e com Salomão, porque muitas vezes a questão não está só em disputa de partido, é em a gente estar escolhendo de um lado ou do outro quem não presta. A Escritura diz: então disse comigo, versículo 17, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Só o tolo investe em alguém com verdadeiro poder sobre os semelhantes, quando a pessoa que não teme a Deus, diz claramente a Escritura, será julgada. O justo e o perverso. O versículo que nós acabamos de ver aqui promete justiça, e isso é de suma importância para que nós entendamos o que Salomão está querendo dizer aqui. Ele está nos colocando diante do mundo, nos centrando diante do mundo e dos acontecimentos. A passagem que nos mostra claramente como devemos nos posicionar, como devemos viver, que testemunho devemos dar, para que estas objeções elas não sejam claramente respondidas de uma forma errada, quando os homens olham que os cristãos são os primeiros a serem levados pelo curso deste mundo. Salomão então diz claramente: Deus concede sabedoria no juízo final. E nós precisamos olhar para esse ensino. Ele nos concede conhecimento acerca da justiça final e põe diante de nós o que vai acontecer com estes homens nos dias em que cada vez mais a injustiça se espalha, se prolifera como cardos e abrolhos. Nós carecemos deste encorajamento. Então, esta é a primeira objeção. A segunda, versículo 18 a 22. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A outra objeção, então, se apresenta voluntariamente, mas tanto os homens como os animais morrem. Se Deus governa todas as coisas, por que o destino dos homens é o mesmo que o destino dos animais? Esse é um teste apresentado por Salomão, chamado teste da mortalidade. Notem que a descrição a partir do versículo 18 de Eclesiastes 3 nos apresenta Deus assegurando que podemos viver, ou podemos ver com os nossos olhos, que descemos à terra quando morremos da mesma maneira que os cães e os porcos. Nós vamos para o mesmo chão, somos enterrados assim e tornamos ao pó. Mas qual a base que nós utilizamos para mostrar que há diferença entre nós homens e os animais? A única base possível é a declaração transcendente, que vem de fora do sistema. A declaração que é feita pela palavra de Deus. Quando lemos o versículo de número 21, é importante nós atentarmos para a expressão usada por Salomão. Ele acabou de ensinar a nós, no versículo 17, a respeito do juízo final. E o que ele diz então no versículo 21? Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Aqui nós temos uma interrogação, um questionamento, mas é muito mais um indicativo. A expressão dirigir-se para cima e os animais para baixo é uma conhecida expressão na língua hebraica e ocorre em outras passagens do Antigo Testamento para mostrar que os animais não vão comparecer perante o juízo de Deus. Dirigir-se para cima é, depois da morte, segue-se o juízo. Eis aí a grande distinção.
Salomão ele está mostrando que existe sim uma diferença, existe um parâmetro, não é uma questão relativista. Salomão não pergunta quem sabe, quem pode dizer. Ele está argumentando e falando que todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Mas quando ele levanta esse questionamento, ele está mostrando algo importantíssimo. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Para aqueles que creem na palavra de Deus e temem ao Senhor, não há algo relativo aqui em crer ou não, mas algo fato, um fato verídico, algo verdadeiro, algo real. Dirigem-se para cima aqueles que foram criados à imagem de Deus, os filhos dos homens, e que prestam contas diante do Senhor. A imagem de Deus, claramente, Salomão aqui nos apresenta, não retarda o processo de apodrecimento. Nós morremos. Como seres humanos, assim como os animais, morremos. Não demora muito e nós começamos a cheirar mal. A vida, quando se finda nesta terra e nós tornamos ao pó, comparecemos perante o tribunal de Deus, nós nos dirigimos para cima, nos apresentamos diante dele. A imagem de Deus, então, não evita que nós experimentemos o triste fim dos homens por conta de seus pecados, a separação da alma do corpo. Não demora muito e o corpo começa a cheirar mal. Ainda que nós tenhamos respeito pelo corpo do nosso ente querido, não demora muito, nós começamos a desejar nos ver livres deste corpo. Eu falo isso, irmãos, porque recentemente precisei sepultar minha avó juntamente com os meus irmãos. Não demorou muito, no dia do sepultamento, o seu corpo já começava a dar indícios de apodrecimento, de cheirar mal. Nós precisávamos levar o corpo para o cemitério e, ao chegarmos no cemitério, diante de outros corpos, o cheiro que entrava em nossas narinas não era da natura nem do boticário, era o cheiro do apodrecimento e da morte, da realidade de todos os homens, que quando morrem, partem para cima e comparecem perante o tribunal de Deus. O conhecimento, irmãos, do juízo final e da maneira como os homens, na qualidade de homens, se postarão de pé diante de um grande trono, não pode ser deduzido apenas quando um corpo de um homem comparado ao corpo de um animal vai para a mesma terra. Não se compreende isso senão de acordo com a palavra de Deus, que afirma claramente o fato de que nós fomos criados para a glória de Deus e a imagem de Deus. Diz que a nossa vida não termina quando nós então morremos, mas nós então precisamos seguir adiante e precisamos seguir em frente. Salomão então mostra que é possível que nós neguemos algumas coisas, é possível que nós tentemos disfarçar também muitas delas, mas segundo o que ele está argumentando aqui, respondendo a esta segunda objeção, os homens serão sempre homens, mas a parte da consciência do juízo final, os homens não podem ter esperança de que prestarão contas razoáveis de si mesmos como homens diante de Deus. Assim nós precisamos lembrar a importante mensagem do Eclesiástico. Se vocês marcarem o capítulo 3 e avançarem um pouco, no capítulo 12, o capítulo final, vocês vão lembrar onde tudo o que o sábio vem dizendo termina. Quando ele fala a respeito da velhice, ele começa no versículo 1, capítulo 12, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. E o versículo 7, e o pó
volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A realidade clara é de que, conquanto homens e animais se pareçam, semelhantes, quando morrem, o homem, porque imagem de Deus, tem o seu espírito, então agora, ao deixar o corpo perante o tribunal de Deus e precisando então prestar contas, a parte de Deus, ele não poderá fazer muita coisa. Voltem comigo então para capítulo 4 agora. E no capítulo 4 você vai encontrar outra objeção. A objeção a respeito da opressão que os homens sofrem. Do versículo 1 ao versículo 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. No entanto, as objeções elas não param, como nós estamos vendo. À medida em que lemos, então, vem outro questionamento. Mas os homens são oprimidos. Os homens não são oprimidos especificamente pelas cortes, como nós já vimos antes. Mas os homens são oprimidos de uma forma geral, por toda a vida. Nos negócios eles são oprimidos, no casamento eles são oprimidos, em relacionamentos diferentes eles são oprimidos, por qualquer um que detenha poder eles sofrem opressão. Salomão então levanta esta outra objeção e segundo ele, segundo a objeção que é comum, não somente foi comum em seus dias, mas ainda hoje é comum, ele diz, é melhor estar morto, versículos 2 e 3, observem mais uma vez, é melhor estar morto ou não ter nascido, do que ser oprimido dessa maneira. Os que já morreram, segundo a consideração aqui apresentada, eles estão em uma situação melhor, em uma condição melhor do que os vivos, ou dos que ainda não nasceram. Na vida, os opressores detêm o poder. Eles sabem fazer isso, eles sabem usá-lo. O oprimido pode clamar e continuar a achar que não haverá consolo para ele debaixo do sol. Nascemos para a aflição, segundo a consideração de Salomão, e a realidade vivida, como as faíscas das brasas, elas voam para cima, ainda hoje os homens são oprimidos debaixo do sol. Nada pode ser realizado negando-se a existência da tribulação. Mas observem que, segundo a consideração do sábio, parece que a única coisa que nos resta é ansiar a morte ou que ninguém nasça. Já ouvi de alguns casais jovens o sentimento de que eles não desejam ter filhos, ou se casarem, não desejariam ter filhos, porque como pastor gerar filhos em um mundo como esse, para que eles sejam oprimidos como nós também somos oprimidos? Notem que Salomão já nos tinha lembrado algo importante. Ele nos faz lembrar que um dia o juízo de Deus viria, julgando tanto o justo como o perverso. E se nós entendermos isso, nós vamos compreender que até mesmo quando somos oprimidos, nós lembramos as palavras do Cristo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não há desesperança para aqueles que temem a Deus ou esperam em Deus, mesmo em meio à opressão e à violência na mão dos opressores. Assim o Senhor fez na história, libertando o seu povo da escravidão do Egito. Não é esse o sentido primeiro da Páscoa? Não foi isso que o Senhor fez por seu povo, passando por cima das suas casas e trazendo juízo sobre os opressores egípcios? Não foi isso que Deus trouxe para nós quando enviou o Cristo para que então nos livrasse das opressões com as quais vivíamos oprimidos neste mundo? Salomão então diz que se crermos nisto, deixaremos o deserto e alcançaremos a consolação. A opressão ela é importante. O ser oprimido ou afligido se faz necessário debaixo do sol,
para que nós encontremos consolo e conforto no único que é capaz de trazer descanso para as nossas almas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, versículos 4 a 6, nós temos aqui outra objeção que surge. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Mas os homens são invejosos e preguiçosos. Outra objeção: não há tempo determinado para tudo. Deus não governa todas as coisas, mas há injustiça. Todos morrem como os bichos. Há opressão, inveja. Todos os homens são invejosos, preguiçosos. Este é realmente o outro lado do problema anterior. Nós vimos antes o poderoso chutando o impotente. Agora nós vemos o impotente cuspindo em quem exerce o domínio criativo sobre ele. A inveja só existe porque alguém está fazendo algo criativo. A inveja surge quando alguém está fazendo algo bom, quando alguém está produzindo, quando alguém está desenvolvendo alguma coisa debaixo do sol. Surgem então os invejosos. Segundo Salomão, vejam os versículos 4 a 6, quando o homem trabalha duro e realiza muita coisa, seus vizinhos o invejam. Segundo ele, quem inveja é quase sempre um canibal, ele se devora a si mesmo. Mas o trabalho duro, puro e simples também não traz satisfação. Ele mostra claramente. O homem então desdenha, o homem então inveja, e ele diz: para que tudo isso? Para que fazer tudo isso? Porque as obras que são realizadas com esmero, com destreza, são tomadas pela inveja do homem contra o semelhante. Os homens, eles constantemente agem assim. Eles são demagogos, eles são inescrupulosos, eles sempre trabalham cegos pela própria inveja. Salomão então diz claramente aquilo que sempre aconteceu na história da humanidade: pessoas invejando o seu próximo. Governos que por vezes promovem isto, quando não promovem o imposto mínimo ou baixo, quando não promovem o crescimento e a produção, mas mantém uma corja de dependentes, produz, consequentemente, gente invejosa. Ele não vai se satisfazer com o que tem, ele vai querer o que o dono ou o que o seu vizinho possui. A grama do seu vizinho sempre será mais verde, a mulher do seu vizinho sempre será mais bonita, o carro do seu vizinho será melhor que a sua bicicleta, ele nunca estará satisfeito com o que tem e nunca vai querer crescer ou produzir. Irmãos, isso não é apenas um problema da esquerda ou do marxismo materialista do nosso tempo agnóstico. Isso é um problema já identificado por Salomão há muito tempo atrás. E sabem por que isso? Porque o problema sempre está no coração. Deus criou o homem para o trabalho, para que tivesse a sua propriedade, que conquistasse os seus bens com o trabalho, que usufruísse de tudo isso. Mas os homens motivados por inveja, então, passam a criar mecanismos. Você precisa dividir. Você precisa pagar cada vez mais impostos. E o problema se torna, então, cíclico, porque os impostos aumentam e a dependência também. E os problemas surgem e a crise, então, ela cai sobre as nações. Esse é um problema que ainda hoje enfrentamos debaixo do sol. Notem que Salomão está abordando algo muito importante para o nosso tempo. Qualquer um que pretenda governar um Estado para melhor fazer isto,
ele precisa ser justo e aplicar a justiça. Mas o que é que nós percebemos em nossa nação, por exemplo? Grandes empreendimentos precisam pagar muitos impostos. Os invejosos dizem, eles enriquecem, precisam pagar. A Receita Federal precisa então tirar mais impostos deles. Tolos, aqueles que invejam. O que é que acontece? Os produtos sobem. Só para vocês terem ideia, um carro popular aqui no Brasil, como um Gol da Volkswagen, custa nos Estados Unidos da América, o que nós pagamos aqui, nós compraríamos uma Hilux lá. Sabem por quê? Impostos. Nós precisamos cobrar impostos destes que ganham muito. O problema volta contra o invejoso e tolo e imbecil. Por quê? Porque o que ocorre é o que nós estamos vendo hoje. Nós acabamos pagando, e pagando duro, contra aqueles que ainda hoje permanecem, não somente no Brasil, mas em outras partes do mundo, movidos ou motivados pela inveja. O que é que Salomão está nos ensinando aqui? O sábio detesta toda forma de inveja. A resposta dada por Salomão, nós já vimos, é que o dom de Deus concede satisfação para o homem que trabalha duro. Então, mais uma vez, quero lembrar a vocês, vivam, como diz a Bíblia, contentes e agradecidos com o que têm. Não invejem o que o seu irmão tem recebido de Deus, mas louvem ao Senhor e trabalhem também para conquistar o que vocês pretendem. Mas nunca se deixem levar pela inveja. Notem onde o nosso país está, para onde está caminhando, o que é que ainda vai acontecer. Tudo por quê? Porque os nossos governantes e também os governados não têm atentado para o que diz a palavra do Senhor. É simples, mas infelizmente os homens não olham para isso. Então, versículo 7, agora, até o versículo de número 12. Nós vamos encontrar então mais um pouco daquilo que a Escritura nos ensina e nós temos que aprender. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mais um argumento aqui apresentado por Salomão, mas os homens são solitários. O avarento obcecado pelo trabalho é solitário. Ele está sempre envolvido com o trabalho. Ele se esquece, então, de que o Senhor fez o homem para viver em comunidade e a solidão é um grande mal. A solidão não somente tem sido um mal da nossa época, mas já tinha sido identificado nos dias de Salomão. O homem foi feito para viver em sociedade, e a solidão é ruim para o homem. Trabalhar em cooperação traz satisfação, é frutífero, segundo os versículos de 9 a 12, evita prejuízos, mantém o homem aquecido, defende e preserva a unidade. Notem como a Bíblia, então, dá grande importância à amizade. A construirmos esta amizade em família, a crescermos nesta amizade à medida em que nós construímos uma sociedade justa para a glória de Deus. Mas enquanto nós ensinamos e também agimos como homens do nosso tempo, trabalhando para acumular sem parar, nós vamos fazer a mesma pergunta levantada pelo sábio: por que eu estou fazendo isso? Nós vamos acumular dinheiro, nós vamos acumular riquezas, nós não vamos ter ninguém para compartilhar. Aquele que vive solitário não se permite casar ou ter filhos, porque isto afastaria do trabalho. Vocês já pensaram que tem muita gente agindo assim? Retardando o tempo
de experimentar o ápice dessa amizade e o casamento, porque precisa trabalhar mais, precisa ter mais, nunca se satisfaz com o que tem. Salomão então mostra que quem age assim não se permite ter amigos, porque todos os motivos dele seriam suspeitos. Ele teria condição até de pagar um almoço para todos no restaurante. Opa, estou aqui. Mas ele vive só. Ele sempre está sozinho. Ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém para sentar com ele, para viver com ele. Mas ele não quer sentar com ninguém. Salomão mostra que não é assim que o homem deve viver, porque Deus não criou para isso. O companheirismo é sim algo amável. A amizade que deve ser nutrida entre homens, a amizade que deve ser nutrida entre jovens, a amizade que deve ser construída numa comunidade de crentes. Então, irmãos, mais uma vez um apelo importante. Nós, como igreja do Senhor, precisamos viver e agir na contramão daquilo que o mundo hoje é e procura ser, vivendo solitário, isolado, separado, sem amigos. Eu não preciso falar muito para você, porque muitas vezes nós nos encontramos em nossos lares, sentados ao lado do nosso amigo, mais próximo, mas estamos ocupados demais. Notem que o sábio Salomão já aborda algo que acontecia em seus dias e que não precisava nem dependia da tecnologia que nós temos hoje. Percebam que Deus nos criou para a amizade e há uma maldição em todas as coisas que impedem as pessoas de fazerem amizades. Um dos cúmplices nesse caso é o desenfreado empenho por se fazer cúmplice do dinheiro. Observem o que Salomão está dizendo. É dom de Deus o companheirismo e a amizade. Alguns utilizam o versículo de número 12 de maneira inapropriada, dizendo que essa terceira dobra aí do cordão é Cristo. Não tem nenhuma evidência para isso aí. O que ele está falando é sobre amizade. E se você tem um amigo, 2 amigos e 3, melhor ainda. Obviamente, mais adiante você vai perceber quem é o maior de todos os amigos. Mas entendam o contexto que Salomão está querendo nos mostrar aqui. Nós não fomos feitos para vivermos solitários, mas em amizade. O companheirismo, portanto, é importante para que nós vivamos neste mundo, entendendo que há tempo para tudo, que não podemos nos afastar uns dos outros. Finalmente, nós temos então aqui versículos 13 a 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eis aqui a última objeção apresentada. A fama, ela é passageira. A fama, ela é transitória. Observem que aqui, no original bíblico, nós temos uma máxima célebre, conhecida. Os 15 minutos de fama do homem um dia passam. Terminam, se findam. O rei velho, segundo aqui, tornou-se redutível e indisposto por ouvir conselhos. Ele foi trocado por um jovem, seguido por multidões, mas que, por sua vez, um dia se tornará impopular. É assim que acontece na vida, irmãos. É assim que ocorre, e isso é normal, é como Deus designou as coisas e como elas devem acontecer no tempo em que nós vivemos. É o que acontece com as sucessões políticas, com as mudanças de governos. É o que acontece quando muitas vezes nós percebemos que toda a fama do homem, ela passa. É curioso que em nosso estado e em nossa capital, muita coisa não tem avançado, porque homens muito velhos, eles não acreditam que tudo passou.
Eu até hoje estou tentando entender o que seria esse BRT aqui em Aracaju, porque eu não estou entendendo nada. É verdade, eu não estou entendendo ainda o que é que vai acontecer. Mas é justamente o que nós estamos vendo. São políticos que já passaram do tempo de se entregar ou de entregar o governo para mais jovens e não fizeram. Porque eles acham que ainda são garotões. Eles se maquiam, eles fazem implante, eles se ajeitam, usam camisas apertadinhas, querendo ser jovens, mas eles estão velhos. E todos nós um dia vamos envelhecer. Tudo passa, irmãos. É fato que um dia vocês não vão mais me querer. É isso que acontece. Tudo passa. A popularidade do homem passa. O gosto do povo um dia passa. Vejam só a expressão de Agostinho. Ele diz que em nossas questões importantes, os mortos serão sempre substituídos pelos que estão morrendo. É assim que acontece. Homens morrem e os que substituem, eles estão morrendo. Eles envelhecem. Um dia eles precisam pendurar as chuteiras, eles precisam se aposentar. Os impopulares de hoje são sempre trocados pelos ainda não impopulares. É o que acontece debaixo do sol. E a resposta aqui é que o dom de Deus concede a aceitação de tudo isso. Nós precisamos aceitar. Nós devíamos acolher bem o silêncio demonstrado por Salomão aqui, do desespero da vida. O desespero humano diante destes fatos não tem autoridade para contradizer o que Deus nos dá. Esta é a verdade. Só pode contradizer tudo isto aqueles que não vivenciam o que todos os homens passam. E não existe ninguém que possa dizer isso. Sem Deus e sem Sua palavra, o que podemos dizer a respeito destas coisas? Nós temos que nos calar, nós devemos nos desesperar em meio ao nosso próprio desespero. Mas não é assim que termina. Diante de tudo o que nós vimos, Deus colocando todas as coisas no lugar com perfeição e juízo, nós somos chamados a entender como estas objeções à soberania de Deus, elas foram respondidas pelo Senhor na história. Houve um homem que foi julgado injustamente, onde reinava a injustiça. Houve um homem que se entregou diante de um julgamento injusto e foi punido inocentemente. Houve um homem que fez isso afirmando que nenhuma autoridade debaixo do céu era colocada sem o consentimento de seu pai. Houve um homem que se submeteu a este julgamento injusto para que pudéssemos então encontrar nele verdadeira justiça. Houve um homem que se submeteu à morte. Na sexta ele morreu e ficou então sob o domínio da morte, assim como todos os homens e os animais, humilhando-se, esvaziando-se da sua glória para cumprir um supremo propósito. Houve um homem que morreu na sexta, mas ressurgiu no terceiro dia, no domingo do Senhor, para que tivéssemos esperança e entendêssemos que todas estas objeções são respondidas aos pés da cruz. Houve um homem que viu todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele contemplou os seus como ovelhas sem pastor. Ele os assistiu, matando-lhes a fome, curando-lhes as feridas, ressuscitando-os da morte. Ele se fez oprimido em nosso lugar e carregou as nossas dores sobre si. Como ovelha muda, ele foi até o matadouro, ele foi oprimido por nós, sim. Mas para que tivéssemos nele a esperança da vida e da glória eterna. Houve um homem que se sentiu abandonado, que no horto do Getsemane
chamando os seus discípulos mais próximos para que orassem com ele, os viu dormir. Que clamando ao Pai que, se possível, pudesse passar o cálice que não era dele e que ele agora precisaria sorver, ouviu a resposta de seu Pai. Ao levantar-se, contemplando os soldados e um beijo de um traidor, sendo capturado, sendo levado, açoitado, cuspido, a resposta do Pai, que era necessário sim, que fosse feita a vontade soberana de Deus, para que por meio da sua humilhação, nós então fôssemos recebidos na família de Deus. Houve um homem que foi invejado pelos seus, que foi resistido pelos homens, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, que veio para manifestar a luz, mas as trevas não desejaram. Houve um homem que veio para ser a luz do mundo, a fim de que aqueles que andassem nele enxergassem a vida. Houve um homem, sim, nos diz a palavra de Deus, que jamais perderia a sua popularidade. Por um tempo, triunfantemente entrando em Jerusalém, foi recebido com mantos e palmas. Mas por breve tempo, ele então, dos gritos de louvor e de aleluia e de hosana nas alturas, escutou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas tornou-se sobremodo poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O nome que está acima de todo nome, o nome a quem todo joelho um dia haverá de se dobrar, governantes e governados, povos e reinos, homens de toda a terra. Houve um homem que mudou a história, e o mundo nunca mais foi o mesmo, mas ficou conhecido como antes dele e depois dele. Este, de fato, é a resposta para todas as objeções à soberania de Deus. Este, de fato, é a resposta para todos os anseios da humanidade. Este, de fato, é a verdadeira esperança para aqueles que se encontram em desespero e, em meio ao seu próprio desespero, encontram a sua impotência em encontrar respostas para os dilemas da vida. Ele, sim, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. É Ele quem exaltamos nesta noite. É Ele merecedor de todo o nosso louvor. É Ele onde Eclesiastes encontra todo o perfeito e real sentido. É Ele o amigo que jamais nos desampara. É Ele o nosso irmão mais velho. É Ele o nosso Senhor e Rei e Salvador e Redentor dos eleitos. É Ele, sim, Jesus, único que pode satisfazer as dúvidas que são carregadas pelos homens no decorrer da história, mas que certamente serão respondidas se tão somente pelo seu sangue crermos nele para a nossa salvação. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não saia daqui hoje, nesta noite, sem entregar a sua vida a este que é o Senhor da história. O mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Os homens passam, suas palavras e sua memória. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, portanto, creia nele. E no nome dele, pela glória e graça de Deus, seja salvo nesta noite. Oremos ao Senhor.
Senhor, te bendizemos o nome por tua bendita palavra. Ela não nos esconde a realidade da nossa própria vida debaixo do sol. Ela não nos esconde o porquê todas estas questões por séculos têm sido levantadas. Por que todas estas coisas acontecem? Se o Senhor é soberano, por que tanta violência, maldade, injustiça, solidão, inveja, morte? Por quê? Todas estas aflições, Senhor, a tua palavra mesmo nos diz, elas não são necessárias para que nós nos lembremos o salário do pecado. Os efeitos do juízo e maldição sobre nós, homens, por conta da nossa iniquidade, mas revelam também o teu amor e misericórdia e graça em prover para nós um Redentor. Ele experimentou e respondeu todas estas objeções, para que nele o desespero da nossa alma encontrasse então plena segurança, confiança, vida e fé. Ó Senhor, que nesta noite a nossa alma se regozije em Cristo somente. Que nesta noite nós, pecadores, todos, creiamos somente nele, Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ó Senhor, que aqueles que ainda têm dúvidas em seus corações, nesta noite descansem em Cristo Jesus, em sua palavra, em suas promessas, nele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.